Você já ouviu falar de um rei que também era sacerdote? Um homem que aparece do nada nas Escrituras, abençoa o grande patriarca Abraão e depois desaparece, deixando um mistério que ecoa por milênios? Hoje, vamos decifrar o enigma de Melquisedeque, talvez a figura mais misteriosa de todo o Antigo Testamento. Prepare-se, porque esta é uma verdadeira caçada a um código bíblico que conecta Gênesis, os Salmos e o Novo Testamento de uma forma surpreendente. Tudo começa em Gênesis, capítulo 14. Abraão, que na época ainda se chamava Abrão, acaba de voltar de uma batalha impressionante. Ele resgatou seu sobrinho Ló e derrotou uma coalizão de 4 reis poderosos. E é nesse momento de triunfo que do nada surge uma figura majestosa. O texto diz: "E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra." Vamos analisar essa cena com calma. Primeiro, o nome, Melquisedeque. Em hebraico, Melech significa rei e Tzedek significa justiça. Portanto, seu nome é Rei da Justiça. E ele é rei de Salém, que muitos estudiosos associam à futura Jerusalém, cujo nome, Yerushalayim, contém a palavra Shalom, que significa paz. Então, temos aqui o Rei da Justiça, que governa a cidade da paz. Já começa a soar familiar, não é? O mais incrível é que ele, um rei cananeu, é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, em hebraico. Este é o mesmo Deus que Abraão adorava. Em um mundo politeísta, encontrar um rei sacerdote monoteísta é algo extraordinário. E veja a dinâmica. Melquisedeque, o sacerdote, abençoa Abraão. E Abraão, o escolhido de Deus, o patriarca, reconhece sua autoridade espiritual e lhe dá o dízimo de tudo o que conquistou. Este encontro estabelece um precedente poderoso. Existe uma ordem sacerdotal superior àquela que viria mais tarde com a tribo de Levi. Depois desse encontro marcante, Melquisedeque desaparece das páginas de Gênesis. Silêncio total. Por quase 1000 anos, seu nome não é mais mencionado. Ele se torna uma nota de rodapé intrigante na história de Abraão, até que, de repente, o rei Davi, ao escrever o Salmo 110, um salmo profético sobre o Messias, resgata essa figura do esquecimento. No versículo 4, Davi escreve uma promessa de Deus ao futuro rei messiânico: "Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque." Isso é uma bomba teológica. Davi, que era da tribo de Judá e não da tribo sacerdotal de Levi, está dizendo que o Messias não seria um sacerdote comum da linhagem de Arão. Ele pertenceria a uma ordem sacerdotal diferente, superior e eterna. A ordem de Melquisedeque. Isso conecta diretamente o misterioso rei de Salém com a promessa do Salvador vindouro. O enigma de Melquisedeque não era apenas uma curiosidade histórica, era uma peça fundamental no quebra-cabeça profético sobre Cristo. E então o mistério se aprofunda ainda mais quando chegamos ao Novo Testamento, especificamente no livro de Hebreus. O autor de Hebreus dedica 3 capítulos inteiros, dos 5 ao 7, para desvendar quem foi Melquisedeque e por que ele é tão importante para entender a obra de Jesus Cristo. É aqui que o código bíblico é finalmente decifrado. O autor de Hebreus foca em um detalhe que Gênesis omite propositalmente. Hebreus 7, versículo 3, diz sobre Melquisedeque: "Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre." Uau! O que isso significa? A Bíblia, que dá tanta importância às genealogias, especialmente para o sacerdócio levítico, faz questão de nos dizer que Melquisedeque não tem registro familiar. Não sabemos quem foram seus pais, nem quando ele nasceu ou morreu.
Essa ausência de informação não é um acidente, é proposital. O autor de Hebreus a interpreta como um símbolo poderoso. A falta de um começo e de um fim registrados em sua história o torna uma figura do sacerdócio eterno, um tipo, uma prefiguração de Jesus Cristo. Enquanto os sacerdotes levitas eram mortais e seu serviço tinha um fim, o sacerdócio de Melquisedeque, representado em sua misteriosa aparição, é eterno. Ele não se baseia em linhagem de sangue, mas em um chamado divino direto. Isso era crucial para os primeiros cristãos, especialmente os de origem judaica. Eles precisavam entender como Jesus, da tribo de Judá, poderia ser o sumo sacerdote perfeito, superior aos sacerdotes do Templo de Jerusalém. A resposta estava escondida em plena vista na figura de Melquisedeque. Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o verdadeiro rei da justiça e o príncipe da paz. Seu sacerdócio não veio por herança humana, mas por decreto divino e eterno. Ele não precisou oferecer sacrifícios repetidamente, como os levitas, porque ele ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, como o sacrifício perfeito. Então, quem era realmente Melquisedeque? A Bíblia não dá uma resposta definitiva, e isso gerou várias teorias ao longo dos séculos. Alguns acreditam que ele era um anjo que assumiu forma humana. Outros sugerem que ele foi uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. E há também quem defenda que ele era simplesmente um homem justo, um rei cananeu que preservou a adoração ao Deus verdadeiro e cujo silêncio genealógico foi usado por Deus para criar um tipo profético perfeito. Independentemente de quem ele era como indivíduo, seu papel na história da salvação é monumental. Ele representa um sacerdócio universal e eterno, não limitado a uma tribo ou nação. Um sacerdócio baseado na justiça e que traz a paz. O legado de Melquisedeque é o sacerdócio de Cristo. Jesus é o cumprimento de tudo o que Melquisedeque representava. Ele é o Rei eterno e o sacerdote perfeito que intercede por nós continuamente. Da próxima vez que você ler sobre o encontro de Abraão e Melquisedeque em Gênesis, lembre-se de que não está apenas lendo uma história antiga. Você está vendo a primeira sombra, o primeiro vislumbre do sacerdócio superior e eterno de Jesus Cristo, o verdadeiro Rei da justiça e da paz. O mistério de Melquisedeque nos ensina que Deus espalhou pistas sobre seu plano de salvação por toda a Escritura, esperando que corações curiosos as conectassem. É uma prova incrível da unidade e da beleza da Bíblia. Gostou de desvendar esse enigma conosco? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com alguém que também ama mistérios bíblicos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações teológicas. Deixe nos comentários qual outra figura misteriosa da Bíblia você gostaria que a gente explorasse. Muito obrigado por assistir e até a próxima.